Você já deve ter ouvido por aí que a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. É um fato fascinante, certo? Mas, e se eu te dissesse que essa é apenas a última etapa de uma jornada que começou antes mesmo da civilização humana existir? Pense nisso por um segundo. Quando você sente o calor do sol no seu rosto logo cedo, você não está apenas recebendo luz. Você está sendo tocado por algo que é, literalmente, mais antigo que as grandes pirâmides do Egito. A luz que ilumina o seu dia hoje nasceu no coração do Sol há dezenas de milhares de anos. Ela passou milênios lutando, atravessando um labirinto de caos eletromagnético e radioativo antes de finalmente conseguir escapar para o espaço. O Sol sempre foi o Senhor dos Céus para a humanidade, mas só agora, graças às sondas mais avançadas da NASA, estamos realmente começando a entender o que acontece lá dentro. Esqueça a ideia de uma bola de fogo estática. O que existe lá dentro é um motor cósmico de uma complexidade assustadora. E o que a NASA encontrou no interior do Sol vai mudar completamente a forma como você enxerga a vida na Terra. Para entender o que o Sol é hoje, precisamos entender de onde ele veio. E, curiosamente, tudo começou com o que restou de outros. O Sol é uma estrela, e estrelas não surgem do nada. Elas nascem de berçários cósmicos, nuvens de gás tão vastas que desafiam a nossa imaginação, estendendo-se por centenas de anos-luz. Mas aqui está o detalhe que pouca gente sabe. O Sol é feito de poeira estelar reciclada. Grande parte do hidrogênio e hélio que compõem o nosso sistema solar veio do Big Bang, sim. Mas os elementos mais pesados, esses foram forjados no ventre de estrelas antigas que viveram, morreram e explodiram em supernovas bilhões de anos atrás. Imagine essa nuvem de destroços flutuando pelo vazio por eras. O que faz esse lixo espacial se transformar em uma estrela? Precisamos de um gatilho. A ciência acredita que, há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma estrela vizinha explodiu. A onda de choque dessa supernova atingiu a nossa nuvem de gás como uma mão apertando um travesseiro. Esse empurrão fez com que a gravidade assumisse o controle. Bolsões de gás começaram a se colapsar, ficando cada vez mais densos e quentes. Nesse caos, várias sementes de estrelas foram plantadas. O nosso Sol foi apenas uma delas. No início, ele era apenas uma bola escura e fria de gás, o que os astrônomos chamam de núcleo protostelar. Era imenso, maior que o nosso sistema solar inteiro hoje, mas ainda não tinha luz. Era um gigante adormecido acumulando massa, esperando o momento de despertar. À medida que esse núcleo atraía mais matéria, a pressão aumentava. E aqui entra uma lei fundamental da física. Quanto mais você comprime um gás, mais ele esquenta. As partículas lá dentro começaram a colidir em velocidades frenéticas, gerando uma energia térmica absurda. De repente, o núcleo começou a brilhar. Tínhamos uma protoestrela, mas ela ainda não era um sol. Ela estava apenas esquentando os motores. Foi preciso mais 1 milhão de anos para que algo verdadeiramente divino acontecesse. Quando a temperatura no coração dessa massa atingiu a marca crítica de 10 milhões de graus Celsius, o interruptor cósmico foi ligado. A essa temperatura, os átomos de hidrogênio ficam tão energizados que vencem a repulsa natural entre eles e se fundem. É a fusão nuclear. Nesse exato momento, o Sol nasceu. Uma explosão de luz e energia varreu a escuridão. Enquanto isso, a gravidade e a rotação faziam o seu trabalho na periferia.
O material que o Sol não conseguiu engolir foi achatado em um disco giratório, como se fosse uma massa de pizza nas mãos de um mestre pizzaiolo cósmico. Foi desse disco de sobras, de poeira e gás, que a Terra, os outros planetas e até você foram formados. Mas, para que a vida pudesse florescer aqui, o Sol precisava estabilizar seu motor interno. E é aí que as coisas ficam realmente estranhas. Se pudéssemos fazer um corte transversal no Sol, o que veríamos? No centro, temos o núcleo, uma região que ocupa apenas 25% do volume, mas contém metade de toda a energia da estrela. O ambiente ali é incompreensível para a mente humana. A temperatura chega a 15 milhões de graus. A pressão é 250 bilhões de vezes superior à que sentimos no fundo do oceano na Terra. Sob esse esmagamento, os átomos são estraçalhados. Os elétrons são arrancados e o gás deixa de ser gás para se tornar o quarto estado da matéria, o plasma. Imagine uma sopa superaquecida de partículas eletricamente carregadas. É disso que o Sol é feito. E o combustível dessa sopa é a fusão do hidrogênio. Mas preste atenção neste detalhe, porque é aqui que a mágica acontece. Na fusão nuclear, 1 mais 1 não é igual a 2. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, o resultado final pesa um pouquinho menos do que os dois originais separados. Para onde foi essa massa que sumiu? Ela se transformou em energia pura. É o que Albert Einstein explicou com sua famosa equação, I igual a mc ao quadrado. Como a velocidade da luz, o c da equação, é um número gigantesco, uma quantidade minúscula de massa se transforma em uma quantidade colossal de energia. Sabe quanto o Sol consome de si mesmo? A cada segundo, enquanto você me ouve, o Sol converte 4,3 milhões de toneladas de sua própria massa em energia. Para você ter uma ideia, isso é o equivalente a aniquilar 3 milhões de carros e transformá-los em luz a cada segundo, sem parar, há bilhões de anos. O Sol é uma bomba de hidrogênio constante, mas ele não explode porque vive em um equilíbrio perfeito. A energia da fusão empurra para fora, enquanto a gravidade esmaga para dentro. É uma queda de braço eterna que mantém a estabilidade da nossa existência. Agora, aqui está o maior mistério que a NASA ajudou a desvendar. Você pode pensar que, uma vez que essa luz é criada no núcleo, ela viaja em linha reta para fora e chega aqui em minutos. Errado. O interior do Sol é tão denso, cerca de 20 vezes mais denso que o ferro sólido, que a luz fica presa. Partículas de luz chamadas fótons tentam escapar, mas elas colidem com átomos e elétrons a cada milímetro. Elas ricocheteiam como bolas em uma máquina de pinball frenética. Os cientistas chamam isso de caminhada aleatória, ou movimento browniano. O fóton é emitido, viaja um pouquinho, bate em algo, é absorvido, é reemitido em outra direção. E repete isso bilhões de vezes. Essa jornada do centro do Sol até a superfície leva entre 10 mil e 170 mil anos. Isso significa que a luz que está batendo na sua janela agora foi gerada quando a Terra ainda estava na Idade do Gelo, muito antes de existirem cidades ou escrita. E tem mais. Quando nasce no núcleo, essa luz é invisível e mortal. Ela começa como raios X de alta energia. Se chegasse à Terra assim, seríamos fritos instantaneamente. Mas, conforme o fóton vai lutando para sair desse labirinto solar por milênios, ele perde energia, ele esfria. No momento em que finalmente rompe a superfície solar, ele se transformou na luz visível e no calor suave que torna a vida possível. O Sol não é apenas uma lâmpada no céu. É um historiador silencioso, um motor de reciclagem galáctica e um protetor que processa energia mortal em vida pura.
Da próxima vez que você olhar para um pôr do sol, lembre-se, aquela beleza não tem apenas 8 minutos. Ela carrega o peso de milênios de luta dentro de um caldeirão de plasma a milhões de graus. Somos, literalmente, alimentados por uma luz antiga que sobreviveu ao caos para nos encontrar. A ciência e as descobertas da NASA continuam nos mostrando que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que imaginamos. E se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você é fascinado pelos mistérios do cosmos. Então, vamos continuar essa conversa? Se você aprendeu algo novo hoje, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos profundos como este. Se inscreva e ative o sininho, porque tem muita coisa sobre o espaço que você ainda precisa saber. E me conta aqui nos comentários. Você já sabia que a luz do Sol era tão antiga assim? O que mais te impressiona sobre a nossa estrela? Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama ciência ou que vive com a cabeça nas nuvens. Espalhar conhecimento é a melhor forma de iluminar o mundo. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima viagem pelo universo.